Gostaria de fazer uma oração, que a gente pudesse curvar as cabeças agora, desligar do mundo lá fora. Eu queria que a gente colocasse as mãos na cabeça, assim como eu estou fazendo aqui agora. Senhor Deus, nós declaramos aqui hoje, nesse dia, que somos seus filhos. Declaramos, meu Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nos ensina, meu Pai, transforma os desejos do nosso coração, Senhor, para estarem alinhados com as coisas que são do Senhor, meu Pai. Senhor, nos ensina a Te entregar os nossos fardos, as nossas fardas, os nossos medos. Nos ajuda, meu Pai, a entender que é o Senhor quem nos sustenta todos os dias. Amém. Meus irmãos, eu venho falar para vocês aqui hoje sobre engenharia. Tem algum engenheiro aqui? Ótimo. Bom que se eu falar alguma bobagem aqui, eu não vou ser chamado a atenção. Meus irmãos, vocês podem ver aqui, ó, nessa estrutura que a gente está aqui agora, existe aqui uma engenharia civil, arquitetônica. A gente pode perceber aqui que, sem ser especialista, a gente pode perceber que esses pilares, eles estão sustentando essa fundação que está aqui em cima das nossas cabeças. Visivelmente, a gente pode perceber isso aqui que está acontecendo. Então, a gente pode afirmar também que existem várias sustentações na nossa vida. Esse púlpito que eu estou aqui, esse palco, está me sustentando aqui perante o chão. Ó, tem uma sustentação aqui, tem um tablado que está aqui me sustentando para que eu fique um pouco mais alto do que vocês estão aí. Essa cadeira que vocês estão sentados, tem 4 pés nela aí, ó. Ela foi calculada por um peso X para auditório. Então, existe uma engenharia até nessa cadeira que você está sentado. E eu quero falar para vocês que no mundo espiritual, isso é mais real que no mundo físico. Então, a gente viu que isso aqui é sustentado por pilares de concreto. A gente entendeu que essas cadeiras são de ferro. Mas eu quero buscar aqui hoje uma reflexão sobre a engenharia espiritual. Sobre a engenharia que sustenta as nossas vidas. A engenharia de Deus sobre as nossas vidas. A engenharia espiritual que existe sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Nós não declaramos aqui que somos filhos de Deus? Nós acabamos de declarar aqui, na oração que eu fiz aqui, abrindo a reflexão. Mas como que Deus faz isso nas nossas vidas, na prática? Deus é a origem de toda força. Toda força que você pensar aí agora no seu entendimento, a origem dela é de Deus. Até esses pilares físicos que estão aqui, essa força, ela vem do Senhor.
mesmo que seja uma coisa, uma matéria, né? Deus permitiu que o engenheiro fizesse esse cálculo. Deus permitiu que houvesse recursos para que fosse construído esse templo que nós estamos aqui agora. Deus permitiu que essa fábrica fabricasse essas cadeiras que vocês estão sentados, que eu estava sentado aí agora. Então nós devemos entender de forma clara e prática que é Ele quem sustenta todas essas coisas. Agora eu estou falando de coisas físicas. Eu gostaria que a gente pudesse ler o Salmo 55, versículo 22. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender a engenharia espiritual nas nossas vidas, na minha vida e na vida de vocês, é que a gente possa ler esse salmo quantas vezes for preciso e tomar posse disso nas nossas vidas. Diz assim: entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Irmãos, isso aqui está claro para nós. Isso aqui é uma promessa. Entrega. O Flávio falou aqui mais cedo. Aonde não tem chão, Deus coloca o chão. Nós temos é que acreditar nisso e tomar posse disso nas nossas vidas. Eu vou falar sobre uma outra passagem. Não adianta eu ficar falando aqui várias coisas sem buscar os fundamentos bíblicos do que eu estou falando, de qual foi o raciocínio dessa engenharia espiritual, dessa sustentação que vem do alto, que vem do Senhor. Eu gostaria que vocês lessem aí, abrissem, Isaías, capítulo 46, versículo 4. Vou ler para vocês. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, e os carregarei e os salvarei. O que é carregar? Carregar é sustentar. Carregar é erguer. Esse é o sentido de carregar. E o que Deus faz todo dia, na minha vida e na vida de vocês, é nos carregar, nos sustentar. Nós precisamos desse coração que o irmão Bruno falou aqui mais cedo. Esse coração que tem os olhos abertos para as coisas que são do alto, que é aberto para as coisas espirituais, que não vê só o físico. Os discípulos estavam esperando ver o Jesus físico. O físico, qualquer um vê. O que Deus quer de nós é o olhar espiritual. O físico é do mundo. O espiritual é do alto. O espiritual é do Senhor. Mais um salmo.
Vocês não precisam abrir, eu posso ler para vocês, tá? O Salmo 121, capítulo 1 e capítulo 2. Olho para os montes e pergunto: de onde virá meu socorro? Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viveram diante de uma situação que só Deus poderia resolver? Eu já vivi. Amém. Eu já vivi. Algumas. Não foi uma ou outra, não. Foram algumas. Plural. E quando isso acontece, novamente, a gente pode sentir a mão de Deus nos sustentando. Sustentar aqui não é no sentido financeiro, pode até ser também, mas não é esse o foco central de sustentar. Aí você vê o cuidado de Deus com as nossas vidas em todo momento, até quando Ele nos diz não. Isso também é uma forma de nos sustentar. Porque Ele sabe aquilo que é bom para a minha vida e para a vida de vocês. Nós não sabemos. Aliás, a gente acha que sabe. Eu adoro fazer as coisas na força do meu braço, achar que eu resolvo. Só, meus irmãos, que toda hora que eu faço isso, eu ando 20 casinhas para trás. Porque eu tiro a mão de Deus, o braço, eu tiro essa sustentação dele na minha vida e vou pela minha sustentação. E eu acredito que vocês também vão pela sustentação de vocês. Está errado. Nós vamos andar muito para trás. Dando sequência. Salmo 121, versículo 2. De novo. Meu socorro vem do Senhor, que faz os céus e a terra. Esse é outro para a gente ler ele todo dia. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata. É Ele que controla todas as coisas ao nosso derredor. Ele deve ser o centro. Sabe por que eu e você não conseguem fazer isso? Não conseguem entender isso? Porque os nossos olhos estão no mundo físico. Nossos olhos não estão no mundo espiritual. Nós estamos enxergando até ali. Deus está numa outra perspectiva, olhando muito além do nosso ali. É só essa pequena diferença. Quando eu falo em sustentação, eu não estou falando para você que a gente não vai ter nenhum problema. Agora eu comecei a olhar para o lado espiritual de tudo e meus problemas acabaram. Mentira. Mentira. Mas existe uma promessa do Senhor na minha vida e na sua vida, que fala para nós que Ele vai estar ao nosso lado em todos esses momentos. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ele não nos prometeu uma ausência de problema. Nunca. Nunca.
A sustentação de Deus nas nossas vidas, ela vem até quando a gente está vivendo um momento de extrema pressão. Até quando a gente está vivendo uma coisa nas nossas vidas que não é natural. Eu posso imaginar a dor de um pai no luto de um filho. Eu posso imaginar isso. Aliás, eu nem posso imaginar o tamanho dessa dor. É uma coisa que, cronologicamente, ela é o inverso de tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. Eu vou citar isso como um extremo. Eu tenho 2 filhas, Luana, de 18, e Bruna, de 25. Eu não consigo imaginar a minha vida passando por uma situação dessa. Não consigo. Então, eu estou citando isso como um ponto forte para a gente entender a sustentação de Deus, é que nem nesse momento de extrema pressão, Ele não vai deixar de estar do nosso lado. Por mais que a gente não consiga entender, não consiga, às vezes, processar dentro do nosso intelecto, dentro do nosso cérebro, a gente não consegue entender isso. Tem coisas mesmo que são incompreensíveis aos olhos humanos. Todo mundo aqui, eu imagino, que já perdeu um ente querido com uma doença, um amigo, um tio, um avô, uma mãe, um pai. E até nesse momento, nós temos a promessa de Deus nos sustentando. Até nesse momento. Num momento de luto. Num momento que nós não temos provisão financeira. Dinheiro também é outro trem que pega. Dinheiro é uma outra coisa que pega. Eu me lembro uma vez, mais novo, bem mais novo. Hoje eu falo isso rindo, mas na época me deixou bastante chateado. Um tio meu falou comigo: olha, você pode contar com tudo que você precisar de mim, menos para dinheiro. Eu olhei para aquilo, tinha 20 e poucos anos, eu falei assim: ué, então eu não posso contar com nada. Então o dinheiro também é um ponto importante. O dinheiro, ele fala muito sobre o nosso coração. Muito. Ele fala muito sobre do que o nosso coração está cheio. Ele revela muito o dinheiro. Então eu gosto de falar do dinheiro, sim. Do jeito que eu estou falando aqui agora. Dinheiro não pode ser o centro. Não é ele que nos sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é Deus. Jesus, Ele nos sustenta. Se a força do seu braço, se a força do meu braço, se o nosso coração está na grana, não vai acontecer nada comigo porque eu tenho dinheiro. Eu estou para te falar que você só tem o dinheiro. Você não tem mais nada. Só o dinheiro. E tendo só o dinheiro,
Se eu e você pensamos assim, nós somos muito do pobre. Aliás, nós somos paupérrimos. Se nós temos o dinheiro como nosso Senhor, nós somos paupérrimos. Isso que eu estou falando para vocês, eu falo para mim, tá? Como é que eu paro de me preocupar com questões financeiras? Empresas, funcionários, responsabilidades. E eu peço a Deus todos os dias que me ensine a ter um olhar para o alto, para entender que é Ele que sustenta a minha vida e a sua vida. Em tudo. Em tudo. Esse caminho que eu estou falando para vocês é uma jornada. O Tadeu falou aquele dia lá que é só a gente olhar para o alto e tal, entender que Deus sustenta, que está tudo certo. Não é assim não. Não é assim não. Primeiro, isso é uma jornada, é um caminho de intimidade com o Senhor, que é um caminho que eu estou buscando para a minha vida, que eu imagino também que vocês estejam buscando para a vida de vocês. Se vocês estão olhando para as coisas que são do alto, a gente está se desligando das coisas terrenas, das coisas que a gente vive todos os dias, para viver um pouco do céu. Esse céu que nada mais é do que Jesus nas nossas vidas. O que Ele faz, como Ele transforma olhares, respostas, pensamentos, sentimentos. Mas esse entendimento de sustentação de Cristo em nossas vidas, ele não é um caminho fácil. Ele é uma jornada. Eu estava falando ainda de um momento muito difícil que a gente pode ter passado na vida. Vocês podem ter passado por esses momentos, como eu já passei, e você não entender como que aquilo resolveu daquela forma e deu tudo certo. Sabe por que você não entendeu? Nem eu entendi. Mão de Deus, te sustentando, te dando o chão que não existia, tendo misericórdia da minha vida e da sua vida, despejando a graça todo dia que você acorda, e a gente mentindo, pecando, e a graça dele vindo de novo todo dia, o nosso egoísmo, a nossa falta de amor, e ele despejando todo dia, sem medida. Só que o nosso coração não enxerga, porque está no mundo. Aí você não enxerga. Você não entende o que está rolando, o que está acontecendo. Então eu quero falar para vocês que até nesse momento, desse impossível, esse impossível quem fez foi o Senhor. Quem tirou um filho nosso de uma situação de hospital, quem tirou o filho das drogas, quem salvou a mãe ali de uma operação que foi feita e foi bem sucedido, não é o médico que se arrumou, não. Nem o remédio que você está tomando. Deus sustenta as nossas vidas também através de irmãos que Ele levanta para nos ajudar, para nos sustentar. O corpo da igreja, nos sustentando todos os dias. Ou você acha que isso aí é coincidência? Ou você acha que você é um cara muito legal,
você merecer um favor de alguém. Pode até ser. Mas esse favor, ele vai só até a página 1. Eu quero saber se ele vai até a 8. Você falar com um cara que você não tem dinheiro, ou que aconteceu isso ou aquilo, aí você vai pegar uma lista de 10 pessoas, e talvez não apareça nenhuma delas para poder te ajudar. Mas na igreja de Cristo é diferente. Porque onde Deus sustenta, Ele levanta pessoas para te auxiliar. Esse é o sustentar de Deus na minha vida e na sua vida. Essa sustentação que eu estou falando, ela passa pelo corpo da igreja. Vou ler uma passagem para vocês sobre isso, muito importante, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. É essa sustentação aí que eu estou falando. O irmão está com um problema? Estende a mão para ele. Você não consegue estender a mão? Ora pela vida dele. Esse é o sustentar espiritual que eu estou me referindo. Qual foi a última vez que você orou por um irmão que você nem conhece, que não tem nada para te oferecer, que não tem nenhum network, que não tem nenhum interesse? Qual foi a última vez que eu e você oramos por esse irmão ou irmã? Qual foi a última vez que a gente parou de olhar para o nosso umbigo e olhou para o lado? Pô, a vida do cara ali está pesada. Deixa eu ajudar ele. Deixa eu ver o que ele está precisando. Deixa eu dar uma ligação para ele e falar assim, aqui, estou aqui, viu? Tchau. Com medo do cara não vir pedindo alguma coisa, você já desliga rápido. Esse é o corpo que eu estou me referindo. É esse corpo que eu estou falando para vocês que ele é real. Não é eu que estou falando, não. É a palavra. A palavra está falando aqui que isso é real. E está disponível para nós todos. Só que se o seu olho, se o seu coração estiver desalinhado com os propósitos de Deus para a sua vida, você não vai entender isso nunca. Nem eu também não vou entender nunca. Seu olho está em outro lugar. Você está ainda achando que você que é o cara, que você que resolve, que você faz, que você estudou, que você tem diploma, que você fez isso, que você fez aquilo. E aí? Enquanto você está nessa, meu irmão, as coisas elas não vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Meus irmãos, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Será que a gente não conseguiu parar e entender isso ainda não? Nós temos que tomar posse disso, nós temos que entender isso. Como é que você quer conseguir levar a sua vida, levar um pepino sozinho? Como é que você quer fazer isso? Você não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir. Você tem que dividir o piano com alguém. Eu sou muito orgulhoso. Eu demoro a pedir ajuda. Eu tenho esse problema. Eu não quero incomodar. Eu acho que mais na frente eu vou resolver. Alguém pergunta se está tudo bem, eu falo que está tudo ótimo.
mas não está tudo ótimo. Eu estou tentando carregar o piano na força do meu braço, sozinho, um piano pesado na chuva. É aquele de cauda, Davi. Sabe aquele de cauda? Eu não vou conseguir. Sabe o que Deus está me mostrando? Que eu tenho que dividir esse piano com vocês. Deus está me mostrando que vocês têm que dividir também o piano de vocês comigo. E que juntos nós vamos carregar esse piano. Porque Deus vai nos sustentar. Fechando essa parte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz assim: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. Meus irmãos, vamos vibrar com as vitórias dos nossos irmãos. Quando você divide um fardo, quando você divide um peso, quando você divide um piano, você tem que dividir também as alegrias. A vida não é só fardos, peso. Nós também temos que dividir as alegrias. Vocês sabem, claro, que até Deus, sendo Deus, Jesus pediu aos discípulos que orassem por ele. Ele, sendo Deus, ele pediu que os discípulos orassem por ele. Então, como é que eu posso carregar o piano sozinho? Não tem nem sentido. As cargas que nós temos na vida são perdas financeiras, luto. São coisas que acontecem aí, a vida nossa muda de uma hora para outra. Agora, os fardos são responsabilidades pessoais que nós temos. Então, nós, como cristãos, como corpo de Cristo, nós também temos as nossas responsabilidades, que não são poucas. Meus irmãos, sustentar é diferente de controlar. Deus não quer nos controlar, Ele quer nos sustentar. Quando eu entrego, quando eu falo, eu não tenho mais força, eu não consigo, aí Jesus está nos sustentando. Mas quando eu falo, quando eu respondo na minha vida, arreda um pouquinho para lá, arreda um pouquinho para cá, assim eu não quero, não, assim não, vai doer muito. Aí nós estamos deixando que Ele controle. É diferente. Ele quer nos sustentar. Só que para nos sustentar, nós temos que nos entregar. Nós temos que perder a resistência. Isso não é tão fácil. Isso é uma tarefa difícil. Porque a vida, ela aprisiona a gente aqui embaixo, para que a gente não enxergue nada disso. Então nós precisamos mesmo de entrega. É entregar os nossos problemas insolúveis, entregar a nossa ansiedade, a nossa dor, entregar os nossos casamentos, os nossos relacionamentos com filhos, os nossos relacionamentos
com funcionários, nossos empregos. Nós temos que aprender a entregar, para que Ele seja o sustentador das nossas vidas. Eu estou vendo se eu falo isso alto mesmo, para que até eu entenda, tá? Até para eu entender, eu estou ouvindo minha voz alta aqui no microfone, que é para mim guardar isso que eu estou falando, para eu conseguir fazer amanhã. É abrir mão do meu capricho, do meu jeito de fazer, do jeito que eu achei que era correto, e deixar Deus fazer. Ele é que sabe. Nós não sabemos como é que faz. Irmãos, você hoje aqui, eu não sei o que está dentro do seu coração. Eu não sei se você veio aqui por rotina. Eu não sei se você veio aqui para bater um ponto. Eu não sei se você veio aqui com uma dor enorme, com uma ansiedade grande. Mas eu quero te encorajar a tomar posse dessa sustentação. Eu quero te encorajar essa semana a você fazer uma lista escrita de 5 pessoas na sua vida, para você orar por elas. Você vai sustentar elas espiritualmente, através da palavra de Deus. É isso mesmo. Você está atrás de um milagre na sua vida? Por que você não usa o poder de Deus para fazer um milagre na vida do seu irmão? Deus vai fazer um milagre na sua. Aquela situação que está insolúvel, onde eu até falei que eu tenho algumas, Deus vai trazer luz nessa situação. Deus vai nos sustentar nessa situação. Receber ajuda, gente, não é fraqueza. Entrega. Quando eu estou fraco, é que o poder de Deus atua na minha vida e na sua vida. É quando você entrega. É quando você fala que não dá conta mais. Ele entra para resolver. Ele entra para fazer acontecer. Eu já estou terminando, tá, meus irmãos? Sabe por que eu estou falando com vocês hoje sobre sustentar? Porque eu vivi isso nos meus últimos 45 dias. De forma mais intensa. Mas ao longo de todo o ano de 2025, eu senti Deus ser o sustentador da minha casa, da minha empresa, do meu casamento, da relação com os meus filhos, da relação minha com a igreja. Eu senti isso de forma palpável. Por isso que eu estou falando para vocês hoje sobre sustentação. Essa sustentação. Eu não senti isso de maneira física, eu não senti isso de maneira ilusória. Eu senti isso de maneira prática na minha vida. Nos últimos 45 dias, eu perdi minha mãe. Foi bem difícil. Foi numa situação não muito agradável. Eu tenho um irmão com dependência química, há mais de 30 anos.
que requer de cuidados especiais. Ele morava com minha mãe. Irmãos, eu senti esse sustentar de Deus nos últimos 45 dias, de maneira mais intensa. Teve dias que eu não sabia como é que eu tinha aberto os meus olhos. E se eu queria ficar com eles abertos ou fechados. Eu quero falar para vocês que é aí que Deus entra. É nesse dia, é neste momento. Eu contei para vocês aqui, superficialmente, mas as coisas não foram fáceis nos últimos 45 dias. Foram tantos problemas, internações do meu irmão, situações críticas, onde eu pude ver claramente Deus conduzindo a situação. Eu simplesmente não tive muito o que fazer. Que bom que eu não tive. E foi nesse momento da minha vida que eu senti esse sustentar que eu estou falando com vocês aqui. Sustentação de tudo. Emocional, psicológica, tudo. Absolutamente tudo. Tudo é tudo. Eu experimentei carinho de irmãos aqui, que eu não tenho nem intimidade, me ligando. Uma coisa é você achar que o amor de Cristo por nós é de uma forma. O imaginável nosso dentro do nosso intelecto. A outra coisa, irmãos, é vocês viverem isso que eu estou falando para vocês. Porque é muito maior do que tudo que eu podia imaginar. Verdadeiros milagres aconteceram nesses últimos 45 dias. Então eu quero glorificar aqui nesse dia o nome do Senhor. E eu quero passar para vocês, meus irmãos, que vocês possam experimentar essa sustentação de Cristo. Através da vida de quem Deus plantou aí do seu lado. Através da igreja que você está congregando. Se você veio aqui pela primeira vez, você não veio aqui por acaso. Ah, vamos ali, que ali é fresquinho, tem um ar-condicionado bom, o pessoal do louvor é top. Você não pode ter esse olhar. Você veio aqui porque Deus quer te falar alguma coisa, através da vida de alguém, através de uma ministração. É esse sustentar de Deus que eu quero que você tome posse nesse dia de hoje. É sobre isso. É sobre deixar que Deus opere na sua totalidade, na sua maioridade. É deixar que Cristo realmente seja o centro da sua vida e da minha vida. Amém? Vou fazer uma oração de fechamento aqui, agradecendo. Vamos ficar de pé, gente? Agradecendo a presença de Deus e a sustentação de Deus nas nossas vidas, todos os dias. Você vai pegar o carro aqui agora e vai para casa, não acha que você é bom de volante, não. Você vai chegar em casa porque Deus quer que você chegue. Por isso, Deus vai permitir que você chegue na sua casa. Não é porque você é o as do volante, não. É esse controle que eu quero que a gente entenda que quem tem é o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te engrandecemos nesse momento, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai,
pela sua sustentação sobre as nossas vidas em todos os momentos, meu Pai. Senhor, nós te entregamos mesmo os nossos fardos, as nossas lutas, as nossas resistências, Senhor. Senhor, transforma o nosso coração, meu Pai. Senhor, faça uma metanoia mesmo no nosso pensamento, Senhor. Não deixe, meu Pai, que a gente se vanglorie achando que as coisas são conquistadas na força do nosso braço, meu Pai. Temos o coração enganoso, arrogante. Lança fora, meu Pai, todas essas coisas que não pertencem ao Senhor das nossas vidas, meu Pai. Nos dê uma semana abençoada. Abençoe os nossos filhos, meu Pai. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que a gente tocar, tudo aquilo que a gente passar, meu Pai. Que possamos ser luz, Senhor, onde a gente vive, no nosso prédio, no nosso trabalho, nas nossas relações, meu Pai. Que as pessoas possam ver mesmo o Senhor através das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.